Olá pessoal, esta aula é sobre sessões críticas em sistemas de tempo real. Trata-se do capítulo 12 do livro. E, neste segundo vídeo, nós veremos os protocolos desliga preempção e herança de prioridade. No vídeo anterior, nós vimos que nós estamos interessados em minimizar as inversões de prioridade, minimizar os tempos de bloqueio, porque com isso a gente respeita de maneira melhor as prioridades atribuídas às tarefas. E também vamos certamente evitar a inversão de prioridade descontrolada, como foi mostrado, e também deadlocks, né? Eu não quero deadlocks. Para tanto, o que a gente vai usar são protocolos de acesso a recursos, ou seja, nós vamos mudar um pouco o comportamento do lock-unlock para que nós tenhamos algumas boas propriedades para sistemas de tempo real. Com respeito especificamente a impedir deadlocks, tem um esquema muito simples, mas eficaz de fazer isso, né? Que é numerar todos os recursos do sistema, ou seja, todos os mutex eles são ordenados. A gente estabelece uma ordem para os mutex, pode ser a ordem alfabética ou qualquer ordem, não importa, e estabelece-se durante a programação, como disciplina de programação, a seguinte regra: recursos precisam ser sempre alocados em ordem crescente. Então, por exemplo, se eu tenho o recurso X e o recurso Y, e nós adotamos a ordem alfabética, sempre é preciso alocar X antes de Y, no caso de aninhamento, certo? Se a alocação não é aninhada, aí eu não vou ter deadlock nunca, então isso não é um problema. Porém, sempre que eu tiver alocação de recursos aninhados, eu vou seguir a ordem alfabética. Ora, se todo mundo aloca sempre o X antes do Y, torna-se impossível a ocorrência de deadlock, como vimos no vídeo anterior, né? Porque alguém vai chegar a X, vamos supor, o primeiro que chega pega o X, aí o outro cara pega o Y, aí o outro cara, que chegou depois, tenta pegar X, obviamente não pode, porque é proibido, a regra é ordem alfabética, então não pode. Ele vai ter que liberar o Y para depois pegar o X. Com essa simples regra, que inclusive é muitas vezes usada em programação concorrente, mesmo fora do contexto de tempo real, eu evito deadlocks. Porém, aqui nós estamos preocupados mais do que o deadlock, nós estamos preocupados em minimizar as inversões de prioridade. Tá? Então, vamos lá. O primeiro protocolo é um protocolo muito simples, mas que ele é efetivo em alguns sistemas. É o desliga preempção. Agora, a coisa vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Quando eu dou um lock, eu automaticamente desligo a preempção no sistema. Ou, em outras palavras, no momento em que eu dei um lock com sucesso, eu não só tenho o recurso em questão, mas eu tenho todo o sistema à minha disposição. Então, todas as sessões críticas executam de forma preemptiva, porque o lock desligou a preempção. Esta solução ela não vai funcionar em multicore, porque o fato de desligar as preempções não impede várias tarefas de executarem em paralelo em vários cores e adentrarem as suas sessões críticas simultaneamente, tá? Então, desliga a preempção não funciona para multicore, vai funcionar só para monoprocessador. Então, a ideia, vamos ver aqui o diagrama. Vamos supor que chega o T3. Né? De novo, prioridade preemptiva, T1 tem prioridade mais alta, T3 tem prioridade mais baixa. Chega o T3, começa a executar, beleza. Aí dá um lock X. X está livre? Está livre. Então ele ganha o X e desliga preempções. Desliga preempções.
segue usando o X até este ponto aqui, dessa linha tracejada, o T2 chega. T2 chega. T2 tem prioridade mais alta que T3? Sim. Porém, preempções estão desligadas. T3 segue rodando, tá? Até um instante em que T3 libera o X. Quando ele libera o X, ele não só perde o acesso exclusivo a X, como ele também torna a ligar as preempções. Como ele ligou as preempções de volta, imediatamente T2, prioridade mais alta, preempta T3 e começa a executar. Aqui chega o T1. T1 tem prioridade mais alta, preempta e começa a executar. T1 executa um LX, ele pega o X e desliga as preempções. Na verdade, para o T1 não faz muita diferença, porque ele já é a mais alta prioridade, ninguém pode preemptar ele de qualquer jeito, né? Mas daí o T1 usa o X na parte escura, libera o unlock X, torna a habilitar preempções, mas de novo não faz diferença, continua executando. Quando o T1 termina, vai esperar sua próxima ativação, seu próximo job, seu próximo período, a gente volta para executar o T2. T2 executa um pouco, dá um lock X, desliga a preempção, mas não está chegando ninguém aqui, então não vai fazer diferença. T2 executa com X na parte escura, unlock X, torna a habilitar preempções, executa mais um pouco e termina. Quando ele termina, a gente volta para o T3. Tá? Então, nós temos aqui uma solução onde agora o mutex torna, né, após um lock com sucesso, a tarefa em questão, dona completa do sistema. Então, não tem como dar deadlock aqui, pessoal, porque no momento em que uma tarefa pegou um mutex, qualquer mutex, ninguém mais roda. E para fazer deadlock, eu tenho que intercalar as execuções, né? Para ter deadlock, a tarefa 1 tem que pegar isto, a tarefa 2 pegar aquilo, e daí elas depois tentarem alocações cruzadas. Mas não vai ter isso aqui, porque no momento que uma tarefa der um lock, acabou, só ela executa, tá? Então, deadlock é impossível. Depois, qual é o tempo máximo de bloqueio de uma tarefa aqui? Ora, quando eu estou preocupado com o tempo de bloqueio de uma dada tarefa, eu posso esquecer quem está acima, tá? Porque tarefas de mais alta prioridade não causam bloqueio, elas causam interferência. Então, se eu estou, por exemplo, preocupado com o maior tempo de bloqueio sofrido por T2, eu não vou olhar para T1. T1 não bloqueia T2, eu tenho que olhar para T3. T4, T5, T6, se houver. Né? E qual que é o pior cenário para mim? É uma tarefa de baixa prioridade, dar um lock, desligando a preempção, e a tarefa em questão, que é a T2 aqui no caso, chegar um infinitesimal depois. Por quê? Porque a T2 chegou um infinitesimal depois, mas é depois do lock, portanto, preempções estão desligadas. T2 ficará bloqueada. Por quanto tempo? Pela duração total, menos um infinitesimal, então, pela duração total da sessão crítica da tarefa de mais baixa prioridade. Tá, e qual tarefa de mais baixa prioridade? Qualquer uma. Qual sessão crítica dela? Qualquer uma. Qual que é o pior caso? O pior caso é a maior sessão crítica de qualquer tarefa com prioridade mais baixa que T1. Né? Então, qual o pior tempo de bloqueio para T2? Eu vou olhar todas as tarefas de prioridade mais baixa que T2, vou escolher a sessão crítica mais demorada que houver. Este é o tempo de bloqueio que T2 poderá experimentar. Tá. E se T2 não usa mutex nenhum? T2 não usa mutex, T2 não dá lock em ninguém, T2 não quer nem saber desse negócio aí de mutex. Ainda assim ela sofre bloqueio? Sim. Sim.
Porque mesmo que T2 não dê lock, observem que alguém abaixo dela dando um lock desliga a preempção. E ao desligar a preempção, ela impede T2 de rodar, bloqueia T2. E, portanto, se T2, ou a tarefa em questão, né, ela usa ou não o mutex, é irrelevante. Vai ser bloqueada do mesmo jeito, pela mais demorada sessão crítica de qualquer tarefa de mais baixa prioridade que ela. Tá? É um sistema muito simples, muito fácil de implementar, que obviamente tem seus problemas. Então vamos lá. Forma mais simples de resolver o problema. Eu não tenho inversão de prioridade descontrolada, porque no caso da inversão de prioridade descontrolada, nós tínhamos a T2 chegando e preemptando a T3 que bloqueava a T1. Mas agora, se T3 bloqueia T1, ela desligou a preempção. E aí T2 não tem como executar, não vai ter inversão de prioridade descontrolada. Não tem deadlock, como eu já expliquei antes, né? Porém, qualquer tarefa pode ser bloqueada, mesmo que não use mutexes, porém ela também só pode ser bloqueada uma única vez. Por quê? Ela está bloqueada, mas quando o carinha lá de baixo, que deu o lock e desligou a preempção, der o unlock, ele liga a preempção de volta e ele é imediatamente preemptado. Então não tem jeito, qualquer tarefa pode ser bloqueada no máximo uma vez. É claro que eu vou ter que supor o pior cenário, que é a sessão crítica mais demorada que existe. Só funciona em monoprocessador, como eu já expliquei, né? E qualquer tarefa pode ser bloqueada por qualquer tarefa de prioridade mais baixa, mesmo que elas não compartilhem recursos entre si. Essa solução ela corresponde mais ou menos ao desliga interrupções, né, de sistemas pequenos, no sentido de que normalmente preempção ocorre em função de uma interrupção. Se eu não tenho interrupções, eu não tenho preempções. Porém, eu posso ter também implementado uma chamada de sistema no microkernel. Tá? Eu posso manter interrupções até habilitadas, mas o microkernel não realiza preempções. Alguns microkernels oferecem uma chamada de sistema, liga preempção e desliga preempção, que eu usaria aqui no lugar de lock e unlock. Essa é uma solução horrível quando uma tarefa de baixíssima prioridade tem uma sessão crítica gigantesca. E essa sessão crítica gigantesca da tarefa de baixíssima prioridade poderá bloquear todo mundo, né? Todas as demais tarefas do sistema, por um tempo enorme. E é uma coisa horrível. Porém, quando todas as sessões críticas do meu sistema, da minha aplicação, forem pequenas, lembre-se, qual é o tempo máximo de bloqueio? A maior sessão crítica de alguém abaixo de mim, nas prioridades. Ora, se todas as sessões críticas forem pequenas, o meu pior cenário de bloqueio será um tempo pequeno e possivelmente tolerável. Então, como essa solução é muito barata, muito simples, muito fácil de implementar, impede inversão de prioridade descontrolada e impede deadlock, ela não é tão ruim assim. Se o meu sistema só tem sessão crítica bem pequenininha, ela é de fato uma boa solução. Agora, se eu tiver uma sessão crítica gigantesca lá para alguma tarefa de baixa prioridade, aí esquece, porque tu vai penalizar todo mundo em função desta sessão crítica. Tá? Isso então é o desliga preempção. A segunda técnica que nós vamos olhar aqui neste vídeo é a herança de prioridade, que talvez você já tenha escutado, ela aparece com alguma frequência aí na literatura. Nós vamos supor que estamos trabalhando com prioridade preemptiva e também com prioridade fixa, tá? Então a gente usou rate monotônico, deadline monotônico, ou importância, ou alguma outra coisa para atribuir prioridades fixas às tarefas, né? E
Cada job, então, possui a sua prioridade nominal fixa atribuída pelo algoritmo. E nós vamos considerar que cada job, cada ativação de cada tarefa, né, cada job, ele possui uma prioridade efetiva, a qual pode variar ao longo do tempo. Tá? E o escalonamento é feito a partir da prioridade efetiva, a qual é baseada na nominal, como vocês verão em seguida. Tá? Então lembre-se, prioridade nominal, aquela que eu dei, por exemplo, com deadline monotônico. Prioridade efetiva, a princípio é a nominal. Tá? A princípio, a prioridade efetiva do job, da tarefa, é a nominal. Só que, em função dos locks e dos unlocks, eu vou manipular a prioridade efetiva. Como é que vai funcionar isso? Quando um job dá um lock num recurso, se o recurso está livre, o recurso é alocado e fica com ele até o unlock. Ou seja, funciona do jeito usual. Tá? Se o recurso está ocupado, o job, né, a tarefa em questão, bloqueia, porque deu lock no UR e o UR está ocupado. Então, essa regra de alocação aqui, ela mais ou menos funciona do mesmo jeito que antes. Onde está a diferença para o mutex comum? Ela está na regra da herança de prioridade. E o truque agora é o seguinte, suponha que o job X, ele tem o recurso R que está sendo solicitado por J. Como o J solicita um recurso ocupado, obviamente J vai bloquear. Né? É isso daqui, J bloqueia. J bloqueia porque quer um troço, um R, né? Um recurso que o JX tem. Qual que é a diferença agora, pessoal? Dado que o JX está bloqueando o J, nós vamos aumentar a prioridade do JX para que ele libere logo o R e a gente possa dá-lo para o J de prioridade mais alta. É basicamente isso. Se tem um cara de prioridade baixa trancando um cara de prioridade alta, aumenta a prioridade efetiva do job que está com o recurso, para ele liberar logo esse recurso e o carinha lá de alta prioridade poder executar. Tá? Quando finalmente o carinha de baixa prioridade libera o recurso, ele perdeu a herança, né, de prioridade alta que ele tinha e ele retorna para a sua prioridade efetiva original. E a regra é transitiva, né? Se A tranca B que tranca C, B herda a prioridade de C e A herda a prioridade de B herdada de C, tá? É transitiva. Vamos para um diagrama de tempo aí, pessoal. Vamos lá. Aqui é aquele exemplo que dava inversão de prioridade descontrolada, tá? O T3 pega um recurso, T1 bloqueia e daí chega o T2 e sacaneia, faz o T1 esperar por um tempão. Como é que fica com a herança de prioridade? Vamos lá. T3 chega, é a única tarefa apta, executa. A uma certa altura dá lock X. X está livre? Está livre. Ok, T3 pega X e segue executando. Né? A parte escura aqui inicial mostra T3 executando de posse do recurso X. Na primeira linha tracejada, chega o T1. Chega o T1 tem prioridade mais alta, preempta. T3 para de executar, T1 começa a executar. Beleza, T1 está interferindo com T3. T1 executa e dá um lock X. Opa, o X está ocupado, então T1 será bloqueado. E T1 está sendo bloqueado por quem? Está sendo bloqueado por T3, que é quem detém X. Então, nós vamos fazer o seguinte. Olha, T3, como tu está bloqueando o T1, nós vamos elevar temporariamente a tua prioridade de 3 para 1, para que tu libere logo esse recurso X para que o T1 possa executar. Então, aqui, nós temos que a prioridade de T3 sobe para 1,
porque ele está trancando, está bloqueando o T1. T3 continua executando, porque eu não posso tirar o recurso dele na marra. Pode ser uma tabela que ele está alterando, e a tabela está inconsistente no momento. Se eu simplesmente pegar uma tabela inconsistente e passar para T1 usar, certamente vai dar problema no programa, no algoritmo. Tá? Então deixa o T3 rodar. Só que aqui acontece mais uma coisa, pessoal. Chega o T2. E o T2 tem prioridade nominal 2, que é mais alta do que a prioridade nominal 3 de T3. Só que na herança de prioridade, eu não olho a prioridade nominal, eu olho a prioridade efetiva. T2 chegando, a prioridade efetiva dele é 2, igual ao nominal. Qual a prioridade efetiva de T3? Lembrem-se que T3 herdou a prioridade 1 de T1. E, portanto, nós temos aqui que a prioridade efetiva de T3 é 1. E T2 não consegue preemptá-lo, de maneira que ele continua, ele continua rodando. O T3 continua rodando e o T2 está aqui à espera, tá? Ele não pode executar. Quando finalmente o T3, então quem roda aqui é esse cara, o T2 está esperando. Quando finalmente o T3 dá um unlock no X, ele libera o X, ele deixa de bloquear a T1, ele perde a herança de prioridade dele. E a prioridade efetiva do T3 volta a ser igual à sua prioridade nominal 3. Como aqui T3 tem prioridade 3, T2 tem prioridade 2 e T1 tem prioridade 1, executa T1. E está usando o X, né? Porque ele ganhou o X agora. Quando ele dá um unlock X, não muda nada, porque ele continua sendo a tarefa de mais alta prioridade. Ele termina de executar. Quando ele termina de executar, pessoal, finalmente, aqui, né, nessa linha tracejada aqui, T2 passa a executar. T2 não quer mutex nenhum, T2 executa. Quando termina de executar, a gente completa o T3. Ok? Então, vocês observem que enquanto o T3 bloqueava o T1, ela herdou a prioridade de T1. Nesse primeiro quadradinho aqui, T2 está sendo bloqueada por T3, porque T3 está rodando e ela não. Inversão de prioridades. Agora, nessa segunda quadradinho aqui tracejado, T2 está sofrendo interferência de T1. Né? Alguém de prioridade mais alta executa. Outros dois conceitos importantes aqui, que é para destacar, é os dois tipos de bloqueio que a gente tem. A gente tem bloqueio direto e bloqueio por herança. O que é isso? Bloqueio direto. Bloqueio direto é quando a tarefa dá um lock e o mutex está ocupado e não pode prosseguir. Então, por exemplo, T1 deu um lock de X e não pôde prosseguir. Por quê? Porque T3 estava de posse de X. Portanto, nós temos um bloqueio direto, né? De T3 bloqueando T1. Agora, nessa partezinha aqui, onde T2 espera por T3, não é bloqueio direto, porque T2 nunca deu lock. E para ser bloqueio direto tem que ser consequência direta de um lock. Não tem lock aqui, então não é bloqueio direto. A gente diz que isso aqui é um bloqueio por herança. Por quê? Porque T3 herdou a prioridade de 1 e isso permitiu que ele atrapalhasse, que ele bloqueasse T2. Então, T2 está sendo bloqueada por herança a partir de T3. Tá? Então, bloqueio direto é consequência direta de um lock. Bloqueio por herança, alguém que herdou prioridade alta não está me deixando executar. Aqui nós temos os desenhos, o desenho original sem herança de prioridade, onde nós temos a inversão descontrolada de prioridade. Observem, T2 atrapalha T1, mesmo T2 não querendo nenhum mutex, né? E aqui embaixo nós temos com herança de prioridade. O que aconteceu? T3, ao ter a sua prioridade efetiva elevada, não deixou o T2 rodar e, portanto, nós conseguimos terminar o T1 antes. Observem como
o tempo de resposta aqui do T1 melhorou quando eu tenho herança de prioridade. Esse é um sistema mais complexo, pessoal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nele, tudo que acontece aqui. Nesse sistema, tá, prioridade fixa, preemptiva, T1 mais alto, T4 mais baixo, T4 usa X, T3 usa Y, X aninhados, T2 usa Z e Y aninhados, T1 usa apenas o Z. Esse é um exemplo bom para ilustrar alguns efeitos em cascata que podem ocorrer. Então vamos lá. Vamos fazer o chegando de baixo para cima, que é para gerar o pior cenário, né? Então vamos lá. Chega a tarefa 4, executa um pouquinho, dá um lock em X. X está livre? Está livre. Então ela pegou o X, beleza, prossegue. Nesse instante aqui, chegou T3. T3 roda um pouquinho e aí dá um lock Y. Y está livre? Está livre. Então, beleza. Y, que é o azul escuro, está com T3, segue executando. Aqui, esse azul escuro, ela está usando, T3 está usando Y. Aí, nesse ponto aqui, T3 que é X. Lock X. X está livre? Não. X está ocupado. Bloqueio. Lock em X, não pode prosseguir porque X está ocupado. Bloqueio direto. Tá? Bloqueio direto. E vamos executar o 4 e nesse ponto aqui, a T4 herda a prioridade de T3, tá certo? T4 continua a rodar e aí nesse ponto chega a T2. A prioridade de 2 é mais alta que T4, porque T4 herdou uma prioridade 3 e 2 é mais alto que 3, então T2 preempta. E executa até a hora que ela dá um lock de X. Quando a T2 dá um lock de X, que é o vermelho, né? X está livre? Está livre. Ah, beleza. X é teu, Z, desculpe, né? Z é teu, prossegue. Aí a tarefa 2 executa até esse ponto aqui, onde ela dá um lock Y. Y está livre? Não, Y está ocupado. Então nós temos um bloqueio direto, né? Nós temos aqui um bloqueio direto, porque Y está ocupado. Vem para cá. Porque agora T2 está à espera de Y e T3 está à espera de X. Então nós teremos que fazer o T4 executar. O T4 executa um pouco, ignorem esse instante T, daqui a pouco eu volto a ele. Neste instante aqui, chega a tarefa 1. Né? Tarefa 1, tem prioridade mais alta que todo mundo, preempta, porque nesse momento T4, vejamos, T4, ela está herdando, né, a prioridade de 2, porque 2 está esperando por Y de 3 e 3 está esperando X de T4, T4 herdou a prioridade de 2, mas isso não impede T1 de rodar. Roda T1, beleza, até o ponto que T1 dá um lock Z. Z está ocupado, né? Porque a tarefa 2 pegou. Então, nós temos um bloqueio direto da tarefa 2 sobre a tarefa 1 por Z. Bom, como T1 está bloqueada, T2 está bloqueada, T3 está bloqueada, quem vai rodar? Quem vai rodar é T4. Vai rodar T4. Por que T4 vai rodar? Vai rodar porque ela trancou, né, via X o T3 e trancou via Y o T2, que por sua vez trancou via Z o T1 e, portanto, a tarefa 4 ela herda a prioridade 1, prioridade efetiva 1. Quando finalmente a tarefa 4 libera o X, ela não está mais bloqueando ninguém. Então, ela perde toda e qualquer herança e sua prioridade efetiva retorna à prioridade nominal 4. Ao mesmo tempo, ao liberar o X, ela permite que a tarefa 3 prossiga sua execução. Tarefa 3 que está de posse do Y azul e do verde X, aqui, né? Aqui. É o aninhamento, a parte mais interna do aninhamento. Quando ela dá um unlock X,
a tarefa 3 prossegue com o azul Y, né? Ela ainda tem o azul Y, o qual ainda está trancando, né, tarefa 2, que por sua vez ainda está bloqueando a tarefa 1. Então agora nós temos a tarefa 3 executando. A tarefa 3 ela bloqueia a tarefa 1, não diretamente, porém através da tarefa 2, bloqueando via Y. Quando finalmente a tarefa 3 dá um unlock Y, ela não está mais bloqueando ninguém, ela perde qualquer herança de prioridade que ela tinha, né? Lembra-se que se ela estava trancando a tarefa 2, ela tinha herdado a prioridade 2, na verdade por transitividade, inclusive herdado a prioridade 1, mas agora ela liberou tudo, não herda mais de ninguém, e ela é imediatamente preemptada pela tarefa 2. Tarefa 2, que já tinha o Z vermelho, agora consegue o Y azul, né? E tem aqui os dois, a parte mais interna do alinhamento dela. Quando libera o Y, não muda nada, porque ela continua com o Z bloqueando a tarefa 1 e herdando sua prioridade. Quando finalmente a tarefa 2 libera o Z, aí sim, aí ela perde qualquer herança de prioridade e libera a tarefa 1, a prioridade mais alta. Aí a tarefa 1 roda. A tarefa 1 roda, usa o Z vermelho, libera aqui o Z, mas ela é a prioridade mais alta, ela continua executando até a sua conclusão. Quando finalmente ela conclui, aí a gente desce. Quem é que está apto? A T2, roda o T2. Acabou o T2, quem é que está apto? T3, roda o T3. Quem é que está apto? T4, roda o T4. Tá? Então, essa cascata ela é possível de se formar quando eu uso herança de prioridade. E eu não tenho mais uma inversão de prioridade descontrolada, porém observem que o T1 ele foi bem atrapalhado aqui. Ora, ele teve que esperar primeiro pelo T4 rodar um pouco, seção crítica X, depois teve que esperar pelo T3 rodar um pouco, seção crítica Y, depois teve que esperar pelo T2 rodar um pouco, seção crítica Z, para finalmente executar. Então tu vê que a tarefa 1 ela sofreu o bloqueio das 3, né? Via sessões críticas distintas, né? A tarefa 1 ela sofreu o bloqueio de 3 tarefas de mais baixa prioridade. E com respeito a deadlock, pessoal, aí entra o Tzinho aqui, olha lá. Imagine o que nós temos aqui em T. A tarefa 4 tem o X, a tarefa 3 tem o Y, está esperando pelo X. A tarefa 2 tem o Z, está esperando pelo Y. Imagine que nesse instante a tarefa 4 pede o Z. Se a tarefa 4 fizer lock Z, a tarefa 4 bloqueia no lock Z, que está com T2, bloqueado em lock Y, que está em T3, bloqueado em lock X, que está com T4, bloqueado em lock Z, que está com T2. Fechou o ciclo deadlock. Então, herança de prioridade não impede deadlock. Tá? Herança de prioridade não impede deadlock. Conclusões. A herança de prioridade impede a inversão de prioridade descontrolada, né? Uma tarefa pode ser bloqueada diretamente por outra tarefa de mais baixa prioridade somente uma vez, porém isso pode acontecer para cada sessão crítica usada. A gente aqui no exemplo, a tarefa 1 só usa uma sessão crítica, né? Só usa Z, mas se usasse outras não aninhadas, poderia ser bloqueada mais de uma vez. Cada uma das tarefas de mais baixa prioridade é capaz de bloquear a tarefa de mais alta prioridade por no máximo uma vez. Nós vimos isso aqui acontecer, não é? T1 teve que esperar por T4 e por T3 e por T2, vai somente uma vez cada um. Eu não tenho como fazer esperar duas vezes, porque no momento em que essa tarefa libera tudo, a de cima executa e a de baixo não consegue pará-la novamente. E nós vimos aqui bloqueios, bloqueio direto, a tarefa da lock, o mutex é ocupado por outra, bloqueio direto. Um bloqueio transitivo, eu quero o A
eu quero X que está com o fulano e quero Y que está com o ciclano. E aí, então, eu vou ter que esperar o ciclano liberar a cascata, né, que representa a transitividade. E por herança, eu não quero nenhum mutex, mas um cara de baixa prioridade bloqueou um cara de alta prioridade, herdou a prioridade dele e eu não posso executar. Então, isso é bloqueio por herança de prioridade. Finalmente, nós vimos que não impede o deadlock por si só, eu necessitaria de algum mecanismo adicional, como, por exemplo, aquele que foi citado antes de ordenar os recursos e só alocar em ordem crescente. Herança de prioridade não minimiza o tempo de bloqueio no pior caso, né? Eu continuo tendo tempos grandes de bloqueio, no caso ali da T1 no nosso exemplo. E, finalmente, determinar qual é o pior tempo de bloqueio, no pior caso, para uma dada tarefa, pode ficar significativamente complexo, né? Se eu tiver poucos mutex usados de forma simples, enxergar o pior caso é viável. Porém, se nós temos um sistema com muitas tarefas, muito mutex, muito alinhamento e situações de cascata, como a gente viu ali no exemplo, não é trivial determinar o worst case blocking time experimentado por uma dada tarefa. Vai ficar mais fácil nos próximos protocolos que nós vamos estudar. O capítulo 12 será dividido em 4 vídeos e aqui nós terminamos o segundo vídeo. Mais detalhes vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!